Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou a professora Marília Paulucci, eu sou uma mulher, o meu cabelo é liso, castanho escuro e eu estou usando calça jeans, blusa branca, óculos. Eu estou sentada em um cenário com objetos coloridos. O nome da nossa aula de hoje é De Olho na Leitura, Meu Bairro Tem História. Crianças, eu adoro assistir às aulas do Rio Educa na TV. E vocês? Eu assisti uma aula bem legal gravada pela professora Roberta. A aula se chama Meu Bairro Tem História. E nessa aula, a professora Roberta falou sobre o bairro em que ela mora, Irajá. O Cauã, assim como eu, também assistiu essa aula e ele resolveu conhecer um pouco mais da história do bairro em que ele mora, Bangu. Bom, existem diversas formas de conhecer a história de um bairro. O Cauã contou com a ajuda da vizinhança. A vizinhança se refere aos nossos vizinhos, aquelas pessoas que moram bem pertinho de nós. E o Cauã resolveu fazer uma entrevista com um vizinho que mora no bairro já há muito tempo, bem antes dele nascer. Vocês que estão acompanhando a nossa aula, sabem o que é uma entrevista? A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas. E nessa conversa são feitas perguntas para obter informações sobre um determinado assunto. Em uma conversa tem um entrevistador, que é responsável por fazer as perguntas, e tem o entrevistado, que é quem responde as perguntas. E o Cauã se preparou para a entrevista. Ele fez um roteiro com perguntas e ele registrou as respostas do vizinho. Bom, eu estou muito curiosa para ler a entrevista. Então, vamos acompanhar na leitura, ou melhor, vamos acompanhar na telinha e fiquem de olho na leitura. Vamos lá? Entrevista. Meu bairro tem história. Pergunta número 1. Qual é o seu nome? O vizinho do Cauã respondeu: Antônio Teixeira. Pergunta número 2. Em qual bairro você mora? Ele respondeu: eu moro em Bangu, bairro da Zona Oeste. Pergunta número 3. Há quanto tempo você mora no bairro? Ele respondeu: eu moro em Bangu desde que nasci, há 65 anos. Pergunta número 4. O que você mais gosta de fazer no bairro? Ele respondeu: eu gosto de ir à escola. Sou aluno do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Na escola aprendo bastante e tenho muitos amigos. Nos finais de semana, eu gosto de passear com a minha família no Parque Natural Municipal do Mendanha. Bom, crianças, então o seu Antônio também mora em Bangu, assim como o Cauã. E além de morar, ele também estuda. Quando o seu Antônio era mais jovem, ele não conseguiu terminar os estudos. Mas hoje em dia ele estuda e ele adora ir à escola. Agora vamos ler mais algumas perguntas da entrevista. Vamos acompanhar na telinha. Pergunta número 5. Você conhece a história do bairro? Ele respondeu: sim, meu avô me contou que no passado Bangu era uma grande fazenda, a Fazenda Bangu. Depois de um tempo, a fazenda foi vendida e foi construída a fábrica de tecidos Bangu. A fundação da fábrica ajudou o bairro a crescer e trouxe melhorias, como a construção de ruas, casas, escolas e a estação de trem. A fábrica foi desativada e se tornou um shopping. Hoje em dia, Bangu é um dos bairros com mais moradores na nossa cidade. Mais de 200 mil pessoas vivem em Bangu. Pergunta número 6. Você guarda memórias de momentos marcantes que viveu no bairro? Ele respondeu: guardo muitas memórias e tenho fotografias que me ajudam a recordar bons momentos. Além disso, gosto de contar aos meus netos as histórias de quando eu era mais novo e jogava futebol no Bangu Atlético Clube. Tenho muitas lembranças dessa época. Então, crianças, uma entrevista com um morador é uma forma de resgatar memórias e conhecer melhor a história de um bairro. E eu gostei tanto da entrevista que o Cauã fez, que eu também decidi entrevistar uma pessoa. Vem pra cá, professora Isabel. Olá, professora Marília. Olá, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. E olá, criançada, como é que vocês estão? Animados, né? Já sei. Bom, Isabel, o
o Cauã, personagem do Rio Educa, ele fez um roteiro para fazer uma entrevista com um morador que mora há muito tempo lá em Bangu e assim ele pôde conhecer um pouco melhor a história do bairro. E eu vou fazer o mesmo com você. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Do mesmo roteiro do Cauã. Ai, eu Tá adoro bom? isso. O seu nome a gente já sabe. Ah, não É quer a que eu fale, professora não? Isabel. Tá bom, pode falar, vai. Eu vou falar o nome todo, tá? Professora Isabel Vitória da Silva Fonseca Maia. Então tá. Isabel, em qual bairro você mora? Guadalupe. Guadalupe. Eu conheço esse bairro, em Guadalupe. Vocês conhecem? Fica pertinho de Anchieta, pertinho de da Pavuna, na verdade? Uhum. Então tá, vou fazer mais uma pergunta. Há quanto tempo você mora em Guadalupe, Isabel? Bem, vai fazer 5 anos que eu estou morando lá em Guadalupe. Ah, não é tanto tempo, né? Não, é pouco tempo. Tem até um motivo. Pode falar. Posso falar? Então tá. Eu me mudei para Guadalupe porque fui dar aula numa escola, né, ali em Guadalupe, perto até da Marques de Macedo, que é uma rua muito conhecida ali, né, mais famosa que tem em Guadalupe. E aí ficava mais próximo para mim, né, e me facilitou bastante, que é a minha escola do coração, a primeira escola, né, A Isabel é professora do Rio Educa na TV e ela se mudou lá para Guadalupe para ficar mais pertinho da escola onde ela dava aula, né? Ó, vou fazer mais uma pergunta. Isabel, você conhece a história do seu bairro? Bom, quando eu me mudei para lá, eu procurei pesquisar um pouco, até por causa do nome, que eu acho Guadalupe um nome muito bonito, né? E ele fica próximo ali às margens da Avenida do Brasil, esse bairro cresceu ali, Guadalupe. Mas esse nome me intrigava, né? Porque é lindo Guadalupe. E aí eu pesquisei e encontrei que é uma homenagem a uma santa padroeira da América Latina, Guadalupe. Então, olha que legal. E olha como é importante, crianças, pesquisar a história, né, do bairro onde a gente vive, ou do bairro onde a gente estuda, do bairro onde a gente trabalha, porque nem sempre a gente trabalha, estuda, mora no mesmo bairro. Bom, e para terminar, Isabel, você guarda memórias de momentos marcantes que você viveu nesse bairro? Ai, guardo sim, gente. Assim, minha escola querida do coração lá, a primeira escola. Então, eu tenho muitas lembranças boas, inclusive até na praça tinha uma ginástica que funcionava lá. Ai, eu adorava, eu malhava lá de manhã, sabia? Bom, crianças, então uma entrevista é uma forma de conhecer melhor a história do bairro onde a gente vive. E você aí que está acompanhando a nossa aula também pode fazer uma entrevista. Você pode perguntar para alguém que é conhecido seu vizinho, ou a pessoa que mora com você. E você pode fazer também uma entrevista. Você pode se inspirar no roteiro de perguntas que o Cauã fez. Assim você vai poder conhecer melhor o bairro onde você vive. Bom, Isabel, foi muito bom estar com você. Foi muito bom estar com vocês, crianças. Olha, acompanhe as nossas aulas, hein? Se liguem. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, Isabel. tchau.